Bom, nesta noite, nós selecionamos aqui para conversar com vocês a parábola do filho de pródigo. Isso faz parte de uma abordagem que nós já conhecemos há muito tempo e é uma abordagem que todos sabem de interpretar o Evangelho à luz dos princípios espíritas. E isso foi feito, obviamente, pelo codificador, por Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele selecionou algumas passagens ou trechos do Evangelho de Jesus e interpretou à luz dos princípios da doutrina espírita, tais como uma ideia de Deus, nosso Pai, Jesus como sendo nosso mestre e guia maior, o fato de sermos espíritos imortais e podemos ter várias experiências, várias encarnações, e esses espíritos poderem estar constantemente interagindo conosco, produzindo fenômenos chamados fenômenos mediúnicos, e também que esses espíritos podem habitar diversos mundos. Essas são as ideias principais da doutrina espírita que a gente utiliza para interpretar aqueles ensinos de Jesus que não podia naquela época falar de forma tão clara para todo mundo, então ele teceu muito dos seus ensinamentos na forma de parábolas ou metáforas que agora, como diz Emmanuel, o nosso benfeitor Emmanuel, que Jesus é a porta, é por onde nós devemos nos dirigir, ele é o nosso guia, mas, obviamente, Kardec, representando todos os princípios da doutrina espírita, é a chave para nós abrirmos e compreendermos melhor esses ensinamentos deixados pelo Cristo há quase 2000 anos. Bom, eu vou ler rapidamente a parábola, todos conhecem a parábola do filho pródigo, mas eu vou fazer uma leitura apenas para que vocês relembrem alguns tópicos e depois a gente vai tentar fazer uma interpretação um pouco diferente do usual. Então, esta parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 a 32. Então, Jesus disse: Um certo homem tinha dois filhos. O mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos dois filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou tudo o que possuía, vivendo dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a ter necessidades. E foi pedir trabalho a um homem da região, que o mandou para os seus campos a guardar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Foi então que caiu em si e pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando estava longe e já o pai o tinha visto, e se moveu de íntima compaixão e correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei-me o bezerro cevado e matem-no, e vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Foi teu irmão que voltou, e teu pai matou o bezerro cevado,
por ele ter chegado são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E o pai saiu para o convencer. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo fazermos uma festa e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se. Bem, quando a gente analisa essas passagens do Evangelho, essas parábolas de Jesus, nós vamos identificar aqui os princípios gerais das leis do universo, como que funciona tanto as leis de evolução, a nossa condição espiritual. Então a gente tenta buscar não compreender apenas o espírito mais óbvio da interpretação do evangelho, que mostra que a situação daquele filho, né, que se desvia se distancia do pai, ele busca outros caminhos, gasta todos os recursos, mas se arrependendo, a gente vê o pai o acolhendo, né, de uma forma carinhosa e dando novas oportunidades. Então, essa é a interpretação mais importante, porque ela pode ter várias aplicações na nossa vida, principalmente nas nossas relações de filho, com filhos, né, com pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Mas o que eu vou buscar aqui, tentar fazer com vocês, é uma abordagem um pouco diferente. Primeiro, a gente gostaria de analisar quais são os personagens desta parábola e interpretar em termos de espíritos em evolução. Então, nós temos aqui a figura do certo homem, né, que Jesus quis representar. Um certo homem que tinha filhos representava aquele espírito, tal como Jesus, que tem sob a sua responsabilidade a condução de a condução de um determinado agrupamento de espíritos em evolução. Todos nós sabemos, assim como o espírito de Emmanuel nos aponta no livro A Caminho da Luz, que Jesus é o governador espiritual da Terra. Então, ele tem sob sua responsabilidade, né, a condução de todos aqueles espíritos que estão em experiência aqui neste planeta. Então, dessa forma, ele pode representar um pai. O interessante é que nós temos aqui dois filhos e temos também o personagem, é, os servos, os trabalhadores desse pai. Então, o que, que significa isso? A palavra filho, né, quando a gente pega o significado simbólico de filho, representa aquele que tem uma identidade, aquele que reconheceu a paternidade. Né? Então, isso representa todos aqueles espíritos que já conseguiram adquirir, do ponto de vista de evolução, valores, né, já conquistaram determinada condição, em que compreendem exatamente as leis, como funcionam as leis divinas, estão identificados com o Pai. Então, representa aqui todos aqueles espíritos que já têm consciência das leis divinas, que já conquistaram determinados valores, por isso que eles têm direito a determinadas propriedades, né? E a gente sabe que o que é propriedade para nós é somente aqueles valores, aquelas qualidades morais e intelectuais que nós construímos, porque do ponto de vista material, tudo que nós temos são empréstimos da providência divina. O que é verdadeiramente nosso, que são os nossos bens, são as qualidades que nós já desenvolvemos ao longo da nossa jornada evolutiva. Então a gente vê aqui que, primeiro, os filhos representam aqueles espíritos que já adquiriram uma certa experiência e que estão alinhados com a vontade do pai, que reconhece a paternidade, e você vê que, neste primeiro momento, esses dois filhos estavam trabalhando junto com o pai. Mas a gente vê que, mesmo assim,
entre esses espíritos que já alcançaram essa condição, nós temos diferentes níveis de experiência. Então, nós temos aquele mais velho, que já acumulou mais experiência, e temos aqueles mais novos, né, que já se despertaram para as questões espirituais, mas ainda estão iniciando o seu trabalho. Então, a gente vê essa importância. Por que o filho mais novo é justamente aquele que vai pedir oportunidade, que vai pedir os seus bens? O que são os bens que Deus nos proporciona? Né? Os recursos. Se a gente lembrar outros ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que o Pai distribui os talentos. Né? O que são isso? São oportunidades que nós recebemos a cada encarnação para utilizarmos para o nosso próprio crescimento e utilizarmos também essas oportunidades para favorecer todos os nossos irmãos, aplicando assim a lei de amor. Então, quando o filho vai pedir ao pai o que lhe pertence, né, ele já tem as suas qualidades, mas é justamente o espírito que adquire uma certa condição evolutiva, ele vai ter oportunidades de realizações no campo espiritual. Né? Então, justamente é isso daqui. Então, é dado a oportunidade a ele uma terra longínqua, né, que tem um significado bastante importante, porque nessa terra longínqua significa que ele vai operar distante do Pai. Então, significa um momento em que ele vai afastar-se, obviamente, de estar cooperando diretamente com o Pai, identificando. No nosso caso, nós podemos interpretar a figura do Pai não só como nosso Pai celestial, Deus, né? Mas também podemos interpretar a figura do Pai como aquele espírito crístico, né? Que é responsável por uma determinada condição. E o que acontece? O que esse espírito mais novo, mais inexperiente, ele vai fazer? Ele vai usar todos os recursos, todas as oportunidades de uma forma não construtiva, né? Não valorizando os recursos que ele tinha, quer seja de dinheiro. Então, esses recursos que nós temos são oportunidades de tempo, né? Oportunidades de estudo, de trabalho. Todos nós reencarnamos aqui cheio de oportunidades. Cada vida, né? É claro que cada um vai receber um talento, 2 talentos, outros 5 talentos, de acordo, obviamente, com a nossa evolução. E ele recebeu os seus bens. Só que a gente percebe que ele não soube valorizar essas oportunidades. E quando o indivíduo ele joga fora, né, como a gente, numa linguagem mais comum, as oportunidades que ele tem do ponto de vista evolutivo, ele vai cair numa situação de extrema necessidade. Então, isso representa essa figura do filho mais novo, quando nós, que já temos conhecimento das questões espirituais, nos afastamos, obviamente, daqueles objetivos maiores da nossa evolução, daqueles objetivos que é construir o Evangelho de Jesus dentro de nós mesmos. Não sei se vocês recordam aquela passagem do livro Boa Nova, em que Jesus adverte Pedro que na noite que ele seria preso, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro fica indignado. Imagina, mestre, como eu vou te indignar, né? Eu te amo, né? E mostra que ele tem um profundo reconhecimento a Jesus. Mas Jesus diz uma frase muito importante: Pedro, o ser humano é mais frágil do que perverso. Então, nós mesmos espíritas que já temos conhecimento da realidade do mundo espiritual, já temos conhecimento dos mecanismos de como funcionam as leis divinas, não significa que a gente não possa, em determinado momento, cair, né? A gente, por fragilidade, não por maldade. Não estamos falando aqui daqueles espíritos que deliberadamente, por rebeldia, se opõem às leis divinas. Nós estamos falando aqui daquele espírito que tem determinada condição e por invigilância, né? E ou às vezes deixa ainda prevalecer aquele homem velho que ele traz dentro de si de várias encarnações e vai dissipar, obviamente, todas essas oportunidades que são os bens que a providência divina nos oferece a cada encarnação. E o que acontece? Então, diante de extremas necessidades, quando nós estamos com uma carência enorme, nós vamos ser vítimas, escravos, tornarmos escravos daqueles espíritos, né? No caso aqui, aquele homem de outra região que vai dar um emprego a ele para cuidar dos porcos, representa
aqueles espíritos não são espíritos identificados com o Criador, que já tem consciência. Então, muitas vezes, nós caímos vítimas, né? Ou escravizados, ou vampirizados por espíritos, às vezes, em níveis evolutivos mais baixos. Foi o que aconteceu com esse espírito. Então, ele tinha recursos, ele teve oportunidades, no entanto, ele não soube valorizar essas oportunidades e caiu e chegou à necessidade. Interessante que ele toma consciência da sua situação, porque era um espírito que já tinha uma capacidade de reflexão. A gente vai ver aqui que na parábola, em todos os momentos, ele percebe a sua condição, ele cai em si, ele reconhece, né, quantos trabalhadores de meu pai já têm a necessidade. O que, que representa isso? Qual a diferença entre o filho e o trabalhador? Esse é um ponto interessante dessa parábola, né? Porque todos nós, espíritos em evolução, somos cooperadores da criação. Desde uma abelha que, através dos seus movimentos, a busca do pólen para construir, para fabricar o mel, ela vai realizando um trabalho tão importante na natureza, que é polinizar as plantas para que elas possam produzir frutos. Desde a água que se movimenta, a gente, Emmanuel constantemente fala, né, até do germe, daquele micro-organismo que está na Terra, ele está trabalhando, são todos cooperadores da criação. Mas não significa que eles tenham consciência e clareza e uma identidade plena, reconhece esse pai no sentido espiritual. Né? Mas estão cooperando. Então, todos nós aqui que reencarnamos temos uma operação. Então, trabalhadores são aqueles que estão cooperando com a providência divina, mas não necessariamente eles têm clareza, né, de como funciona a dinâmica do universo, nem tão necessariamente identificados afetivamente com o pai, mas estão cooperando. Né? Então, ele diz, o próprio Jesus, em outras parábolas, como a parábola olhai os lírios do campo, porque não tecem nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória teve algo como eles, os pássaros, né? Então, que não faltam nada de alimentação. Então, a gente sabe que aqueles espíritos que estão cooperando com o mecanismo, com as leis do universo, ele não vai faltar, não temos que preocupar. No entanto, aqueles que desviam, que jogam fora as oportunidades que lhe foram oferecidas, eles podem cair numa situação de carência, como foi o caso desse espírito mais novo. Mas veja, a atitude dele é extremamente interessante, nós temos que prestar atenção aqui. Né? Então ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então ele toma uma decisão, ele tem um momento de ruptura. Então, se qualquer um de nós, em determinados momentos, isso já pode ter acontecido, eu particularmente já passei por momentos na minha vida que às vezes a gente colocou de lado certos princípios, certos valores que a gente já tem consciência, mas de repente a gente cai em si e fala, não, eu posso me levantar, eu tenho que fazer um esforço, eu tenho condição de buscar novamente o trabalho. Ele diz, levantar-me-ei, e reconhece o seu erro. Então a gente vê aqui que o filho pródigo, apesar de ter dissipado todos os recursos que lhe foram ofertados naquela terra distante, que pode significar uma encarnação num determinado campo de trabalho, ele reconhece a sua condição e se mostra predisposto a retomar aquele caminho que ele havia abandonado. Então ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Mas aceita-me como um dos trabalhadores. Olha que coisa interessante. Ele não pede para voltar à casa do pai, né? Junto ao pai, e dizer, olha, eu quero minha condição de volta, eu quero a minha posição que eu tinha. Ele fala, não, eu quero ser um trabalhador. Então representa todos aqueles espíritos caídos, né? Mas que quando eles reconhecem a sua condição, eles vão buscar uma oportunidade de trabalhar. Então isso representa, por exemplo, para nós no mundo espiritual, aqueles espíritos que às vezes, tendo chegado aqui na Terra, né, e dissipado as suas oportunidades de forma não construtiva,
ele, retornando ao mundo espiritual, ele cai em si, como foi o caso de André Luiz, por exemplo, mas na medida que ele tomou consciência da sua condição, o que ele vai buscar em primeiro lugar? Ele vai buscar trabalho. Ele não reivindica nenhuma situação privilegiada, ele pede trabalho. Então a gente tem que ver que a condição do filho pródigo para ser recebido pelo pai, a gente vê primeiro o arrependimento. Ele reconhece a sua condição, ele reconhece que ele erra e ele pede o quê? Ele pede trabalho. Ele não pede privilégio nenhum. Né? Então, se porventura qualquer um de nós um dia cairmos numa situação similar, semelhante a esse irmão, então vamos buscar através do trabalho que a gente poderá recuperar a nossa condição anterior. Né? Então, veja que ele não fica só no plano do pensamento, da reflexão. Jesus diz: e levantando-se foi para seu pai. Então, aí a gente vê a posição do evangelho, daquele espírito que, reconhecendo o seu, a sua condição, os seus erros, ele faz um movimento em direção à identificação com o Pai, né? A retomar todas aquelas questões, aqueles objetivos espirituais mais elevados que deve ser o destino de todos nós. Então ele levanta-se, né? E vai caminhar em direção ao Pai. O Pai não vai lá violentá-lo, né? A gente vê aqui que a providência divina não necessariamente ela vai atrás do caído querendo conquistar, a volte ao Pai. Né? Ele espera que a criatura que está em necessidade ela tenha a humildade de reconhecer, à medida que ele manifesta a humildade, o reconhecimento, ele vai ser amparado. Né? A gente vê várias narrativas nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico, em que determinados espíritos só vão ser auxiliados, não é porque estão chorando ou sentindo dor, mas a partir do momento que acontece algum movimento dentro de si e ele busca reconhecer a sua condição e reconhecer humildemente a, a, a magnitude do Pai e pede misericórdia. Então a gente vê que ele vai em relação ao Pai. O que acontece quando ele chega lá? Né? É, o Pai o recebe muito bem. Então, nós tenhamos a certeza, através dessa mensagem, que qualquer um de nós que já jogamos fora inúmeras oportunidades, isso não necessariamente nessa encarnação, principalmente nós espíritas, provavelmente já passamos por várias encarnações em que desperdiçamos oportunidades, e hoje que a gente tem consciência disso, o que faz? A gente pode ser recebido novamente pelo Pai, né? E não vai ser apontar, as leis divinas não vai apontar os nossos erros e fixar no passado. Ele vai reconhecer, né? Os mecanismos das leis divinas funcionam da seguinte forma: vai perceber que realmente aquela nossa predisposição é verdadeira, é sincera e que nós estamos querendo novamente cooperar, solicitando a oportunidade de trabalho. Então, nós, na nossa jornada evolutiva, se nós reconhecemos que nós já erramos em várias encarnações, e eu tenho certeza disso, pelo menos eu tenho certeza que já dissipei várias oportunidades, então qual é a nossa chance de redenção? A nossa chance é através da humildade e da predisposição de trabalhar em favor, né, identificado com os objetivos do Pai, no caso aqui, com os objetivos da lei divina, e que a gente sabe que a principal lei se resume na lei de amor. E é interessante que, veja, né, quando ele chega naquela condição, o que o Pai diz aos servos? Né? Trazei-me a melhor vestido. Isso representa, do ponto de vista espiritual, por exemplo, quando o espírito, numa determinada encarnação, ele dissipa as suas energias, gasta os seus recursos de forma dissolutamente, né? Mas quando ele tem uma transformação, ele repara o seu corpo espiritual. Lembra a passagem de André Luiz. André Luiz está lá na situação, nas regiões do umbral, né, que são as regiões vizinhas à crosta terrestre, né, onde se inicia o plano espiritual, daí o significado do termo umbral. Ele está numa condição miserável, está doente,
né? Mas à medida que ele vai se transformando, o que que acontece? Ele vai embelezando o seu corpo espiritual, né? Então, quando ele começa as suas atividades, ele já não está mais naquela condição que ele estava, por exemplo, quando ele vagava por aquelas regiões onde reuniam principalmente espíritos culpados, espíritos aí, que tinham dissipado as energias. A gente pode representar aqui nitidamente nesse filho pródigo aqui, a condição de André Luiz. Os livros dele são extremamente didáticos, justamente para ilustrar essas passagens. Então, o que, que acontece? Quando o indivíduo chega a essa condição, ele reconhece e busca o trabalho e tem a humildade, o que, que é a resposta da providência divina através das suas leis? Vai nos dar alimento, né? Traz o bezerro cevado, o bezerro mais gordo, né? Então, às vezes, aquela pessoa estava fragilizada, ele precisa de, no primeiro momento, sustento e, ao mesmo tempo, alegria, né? Que ele vai trabalhar. A gente vê, por exemplo, lá no plano espiritual, determinados benfeitores que, em determinadas encarnações, eles se comprometeram muito, mas no momento que eles decidiram a renovar suas atitudes, a buscar novos caminhos, a gente percebe que eles vão adquirir novas oportunidades e vão adquirir recursos. Então você vê que a providência divina ela não quer a perdição, né? A gente vê que a figura do Pai Celestial que Jesus nos mostrou é aquele Pai que não quer que os filhos se percam e vai ficar feliz com todos aqueles que morreram e reviveram. E aí nós temos outro significado importante do termo morrer, né? Não estamos falando aqui morte no sentido biológico. A morte, quando aparece no Evangelho, significa a morte espiritual, né? Quando a pessoa morre espiritualmente, o que, que significa? Ela perde a sua sensibilidade. Por exemplo, um cadáver, se você toca um cadáver, ele é insensível, ele perde a sua capacidade de sentir compaixão pelo outro. Da mesma forma, é aquele espírito, né, que renegando, né, aqueles valores espirituais que ele já tem conhecimento e ele coloca as suas energias para satisfação do ego, para satisfação dos seus prazeres, ele torna-se uma pessoa insensível. Ele perde a capacidade de trocar com a espiritualidade. Então, isso significa que ele está morto espiritualmente. Aliás, isso é um indicativo muito importante, por exemplo. Todos nós, quando a gente perde, a gente se desvia um pouco e perde essa sensibilidade de entrar na sintonia dos benfeitores mais espiritualizados, dos benfeitores é, é, que auxiliam no plano espiritual, que estão sempre nos ajudando. Quando a gente perde a capacidade, por exemplo, de fazer uma prece, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu, em determinados momentos da minha vida, que eu acho que eu andei trilhando caminhos não muito, como diz o outro, desperdiçando meus recursos, às vezes a gente tem dificuldade de orar, a gente tem dificuldade de entrar em sintonia, de trocar com os planos mais elevados. Por que, que isso acontece? Porque a gente está morto espiritualmente. Porque a vida, né, um organismo, o que caracteriza a vida? Né? Um organismo vivo é aquele que tem capacidade de trocar com o meio ambiente, energia, né? Ele está em constante troca. A partir do momento que ele morre, ele perde essa capacidade de troca. Então, no sentido espiritual, né, o espírito que morreu do sentido espiritualmente, é aquele que perdeu a sua conexão com as esferas mais elevadas. Então, mas ele reviveu. Significa que ele conseguiu sair dessa situação. Então, ele pôde entrar em sintonia, obviamente, com os planos mais elevados. Mas é interessante que ele chega lá, tem a festa, né, tem a música, a alegria, então o plano espiritual vai ficar feliz comemorar com todas aquelas pessoas que conseguiram passar por esse processo, romper, o que não é muito fácil, né? Porque às vezes a gente vê determinados espíritos que já têm recursos. Se vocês recordarem, eu gosto muito de citar as obras de Emmanuel, nos romances históricos de Emmanuel, se vocês relembrarem o livro 50 anos depois, nós temos o personagem do Ciro, que foi até filho
né, é, do Nestório, que era a reencarnação do Emmanuel, e ele foi sacrificado no circo, né? Ele foi um cristão sacrificado, ele tinha consciência. Ele passa várias encarnações, ele vai reaparecer lá por volta do século XVII, no romance Renúncia de Emmanuel, na personagem do padre Carlos Clenenham, né? Então a gente vê que, só que naquele momento, o que, que acontece com ele, né? Nessas encarnações, ele se identifica com determinados grupos, ele torna-se inclusive um inquisidor. Ele, tinha, ele representa nitidamente essa figura do espírito que já tinha condição, que já compreendeu o Cristo, os seus ensinamentos, mas ele se desvia, né? Então, então ele perde essa conexão, né? Bom, então, quando ele chega, o irmão mais velho, né, que sempre se manteve junto ao pai, trabalhando, significa aqueles espíritos que têm condição, mas não significa espíritos perfeitos, né? Uma das coisas mais difíceis de um espírito, digamos, numa evolução mediana, mesmo que ele tenha consciência da realidade espiritual, é, é vencer o orgulho, né? Porque ele achava, o irmão mais velho, achava que o fato dele estar ali junto com o pai, ele teria algum privilégio, ele seria reconhecido como melhor do que o outro, né? Então isso identifica que tinha uma certa ponta de orgulho ainda dentro dele, né? Apesar dele estar ali constantemente trabalhando, ele não significava que era um espírito que havia conquistado a sua perfeição, né? Então ele fica indignado. Então o pai vem dizer para ele: filho, que você está sempre aqui comigo, você tem acesso a todos os recursos, para que se preocupar com isso? Você já está constantemente em festa, digamos assim, no sentido espiritual do termo, né? De identidade, de alegria, porque as pessoas pensam que o fato de nós identificarmos com, com os ideais, por exemplo, do Evangelho, significa tristeza. Não. A boa nova de Jesus representa a boa notícia, a alegria, ela é motivo de alegria. É claro que aqui na Terra, reencarnando num contexto bastante difícil, o qual nós estamos vivendo, aquele que busca seguir os princípios de Jesus vai encontrar dificuldades, vai encontrar críticas. Então, mas a gente sabe que aquele que persiste neste caminho de identificação com Cristo, ele vai ter alegrias, né? Então ele já está em festa constantemente. Pelo menos ele está em festa, é, tendo a sua consciência tranquila, né? Então, muitas vezes perguntava ao Chico se ele era feliz, né? Então, ele sempre respondia que ele tinha a paz, né, a consciência tranquila. Porque a gente sabe que a felicidade é uma coisa relativa aqui na Terra. A gente sabe que o próprio Chico, na sua encarnação aqui, ele sofreu inúmeras dificuldades, foi até pelos próprios espíritas, muitas vezes ele foi criticado, inclusive tem, infelizmente, vários companheiros ainda na atualidade que criticam ainda Chico Xavier, que criticam suas obras, mas eu sou daquele time que busca mostrar que o projeto das obras psicográficas do Chico é um projeto de continuidade da codificação, estão plenamente identificados e seguem fielmente os princípios que Jesus nos trouxe há quase 2000 anos. Bom, então a gente vê que, do ponto de vista espiritual, né, esse irmão mais velho já tinha constantemente, mas ainda tinha dificuldade do orgulho para ser superado. Bom, o que a gente pode extrair de importante é, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, é, de aplicação prática, né? Porque o importante do Evangelho não é só fazer interpretações no sentido teóricos e mostrar quem consegue interpretar melhor. O importante é se nós temos capacidade de extrair desses ensinamentos algo de útil para as nossas vidas. Eu acho que, em primeiro lugar, eu destacaria que essa mensagem é extremamente consoladora, né? Ela é um estímulo para todos aqueles que, porventura, tendo consciência das leis divinas, mas que por uma razão ou outra a gente nunca pode julgar, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o que vamos passar,
A gente sabe que nas várias encarnações, nós precisamos ainda de muitas encarnações e cada encarnação nós encarnamos em contexto diferente. Às vezes a gente encarna num contexto mais favorável, porque nós precisamos, às vezes, de apoio, de ajuda para crescer. Em determinados momentos, quando a gente já está mais fortalecido, a gente precisa reencarnar num contexto, às vezes, mais adverso. Né? E aí, nessas dificuldades que a gente vai consolidando as conquistas espirituais que serão perenes. Mas às vezes a gente está aqui num determinado momento. A gente, se às vezes surge um contexto diferente, um desafio, às vezes facilidades, né, não é só dificuldade que é o problema, às vezes surgem muitas facilidades, a gente pode se perder. Então, mas se a gente tem consciência disso, esta mensagem mostra que nós podemos retornar e retomar a nossa caminhada, que nada está perdido. Mas para isso tem condições. Né? Primeiro, a gente realmente estarmos sinceramente arrependidos, reconhecermos os nossos equívocos, né? E nos colocarmos numa oposição de humildade perante as leis divinas e não de rebeldia. E aí sim pedir oportunidade. E qual é a oportunidade maior? Trabalho, se mostrar predisposto a trabalhar. Então, nós sabemos que através do trabalho no bem, no trabalho em favor das criaturas, nós podemos reparar inúmeros erros, né, ou desvios que a gente tenha cometido. A gente sabe que o próprio Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se porventura, na nossa caminhada, nós dissipamos essas energias e jogamos fora as oportunidades que nós tivemos, se a gente tiver convicto de que a gente precisa mudar e tivermos humildade, então a gente tem que ter a confiança de que a providência divina vai nos oferecer essa oportunidade. Então, eu acho que, acima de tudo, essa parábola nos traz para nós uma mensagem de esperança, né? E, acima de tudo, para a gente não julgar também, porque o filho mais velho, né, ele colocou na posição de julgar apesar dele ter condições de estar identificado com o pai, ele ainda coloca no julgamento. E nós, né, quando olharmos um companheiro, né, uma companheira, qualquer pessoa que está caminhando conosco na nossa jornada evolutiva, que a gente vê ele cair no sentido espiritual, ou a gente vê ele perder a sua vida espiritual, não vamos julgar, porque a gente não sabe qual seria o nosso comportamento se nós estivéssemos naquela situação. Porque ainda somos espíritos em evolução. Nós não construímos ainda patamares de evolução que estamos livres do contexto evolutivo. São raros os espíritos encarnados que conseguem superar o seu contexto. A gente tem um exemplo maior, é o exemplo de Jesus, né? A sua evolução crística, né? Ele vem aqui na Terra, independe do contexto, ele mantém o seu exemplo acima de tudo. Outro espírito que se aproxima do exemplo de Jesus é o exemplo do Sócrates, que mesmo tendo reencarnado naquele ambiente grego, né? É, é, de vaidades, de dificuldades, a gente vê que ele mantém a sua humildade, a sua serenidade. Nós temos espíritos, por exemplo, pegando os exemplos do Evangelho, dos próprios romances psicografados por Chico, ditados por Emmanuel, como Ave Cristo, Renúncia, nós vemos o espírito de Alcione, que foi Célia em 50 anos depois, e vemos depois é, na condição de Alcione no Renúncia. Então a gente vê que é um espírito que, apesar das dificuldades, dos contextos desfavoráveis, ela se mantém fiel à mensagem que Jesus nos trouxe. Né? Então, mas esses são espíritos raros, eles conseguem vir aqui na Terra nos ajudar a passar, mas os demais, sempre, mesmo que ele tenha feito outros missionários que vêm, a gente sabe que estão sujeitos a eventuais quedas, a eventuais desvios. Então, a gente tem que manter muito serenos e desenvolver a nossa humildade de não nos colocarmos de uma forma pretensiosa ou arrogante, acharmos que nós não estamos sujeitos a determinadas quedas. Principalmente aqueles que julgam muito,
né, que analisam, que apontam o dedo, são aqueles que estão mais próximos de caírem nos mesmos erros, dependendo do contexto que eles surgem. Eu acho que essa é a essência. Do ponto de vista prático, essa mensagem também pode nos trazer algumas dicas, né, para a gente atuar como pai. Às vezes nós estamos vivendo um momento que os pais recebem como filhos, né? Às vezes espíritos que estão necessitados, em dificuldades, às vezes espíritos até estranhos, no sentido que não há uma identificação espiritual e que às vezes buscam determinados caminhos, por exemplo, a droga, delinquência, né? E às vezes a gente tem dificuldade. Mas quando eles retornarem, a gente pode ter os braços abertos. Mas que condição? Quando a gente perceber que eles realmente mudaram, né? Que eles realmente têm uma posição de reconhecimento do erro, porque senão nós estaríamos passando a mão na cabeça e sendo coniventes com aqueles espíritos que de forma rebelde insistem em transgredir as leis divinas. Bom, queridos amigos, eu faço um estudo dessa parábola, tem vários aspectos que, devido ao tempo que a gente tem aqui de 45 minutos, não dá para aprofundar. Eu tenho trabalhado no estudo mais aprofundado dessas parábolas, mas sempre atento, não no sentido teológico, de ficar usando a hermenêutica, né, as interpretações de textos para mostrar arroubos de intelectualidade, mas no sentido da gente extrair, né, com a chave dos princípios espíritas, que ensinamentos nós podemos ter de forma mais clara e ensinamentos que vão nortear a nossa caminhada evolutiva de forma que a gente possa caminhar de maneira mais segura. Bom, são essas reflexões, eu coloco à disposição, né? Vocês têm aí meu contato pelo Facebook, né? Eu olho às vezes, né, nesse tempo agora de trabalho que nós estamos em reclusão, mas eu estou trabalhando, nunca trabalhei tanto quanto esse momento, porque a gente está em casa e vários grupos, reuniões, videoconferências, WhatsApp, cada vez que eu olho para o meu celular eu tenho até medo, tem 100, 200 mensagens aqui, que obviamente não dá tempo da gente nem ler. Mas, obviamente, se alguém quiser interagir, que se tiver alguma dúvida, se porventura tenhamos feito algum comentário que não tenha ficado claro ou que vocês julguem que não está de acordo com os princípios da doutrina espírita, por favor, apontem para a gente, ou se tiver alguma dúvida que a gente puder esclarecer melhor, também podemos dar essa contribuição. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade que nos foi ofertada pela Escola Jesus Cristo. É, a família espírita de Campos é uma família, embora eu nunca tenha visitado a cidade de Campos, né, a Escola Jesus Cristo, mas eu tenho uma identificação espiritual muito grande e principalmente em torno da figura do Chico, que eu sei que todos vocês são profundamente identificados com aquele espírito missionário, e nós, por tabela, pela mesma identificação, a gente se aproxima por laços de simpatia e de afinidade, não só afetiva, mas afinidade também em termos de pensamentos e de ideais. Então, eu vou encerrar esta apresentação, pedindo que Jesus possa nos abençoar e que estejamos sempre disponíveis a buscar no Evangelho de Jesus os ensinamentos que vão nos guiar, porque nós sabemos que nesses momentos tão difíceis e desafiadores que nós estamos passando aqui, a solução e a resposta a todas as nossas dúvidas estão no Evangelho. E a doutrina espírita é aquela chave que vai abrir para nós essa porta desse tesouro, desse mundo maravilhoso que é da Boa Nova. Então, que a paz de Jesus possa nos envolver e abençoar a todos. E agradeço muito pela atenção e despeço de vocês com um carinhoso e afetuoso abraço. Muita paz a todos.